Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Essa voz de súplica e a voz poderosa de Deus como um trovão. O trovão é usado como algo que acontece na natureza para fazer uma comparação rude, imperfeita com a voz de Deus. Quando o Senhor fala, parece um trovão. Eu acho muito bonito isso nos salmos, os salmistas focalizarem esses aspectos. A nossa voz, por vezes, é fraquinha, nós ficamos desanimados, é uma voz insegura, é uma voz de súplica. Quantas pessoas choram na presença de Deus? Senhor, o Senhor sabe como eu estou fraquinho, meu Deus, atende, Senhor. Quem passa por isso sabe como é. E Davi, no Salmo 28, caracteriza isto: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo. Deus surdo? Para que não suceda que, se te calares acerca de mim, eu seja semelhante àqueles que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices quando a te clamar por socorro, quando eu erguer as mãos para o teu santuário. Ouve-me as vozes súplices, uma voz de súplicas, uma voz assim de quebrantamento. A Bíblia diz que Deus gosta de ouvir essa oração que parte de um coração quebrantado, humilde, uma pessoa reconhecendo a sua fraqueza e colocando a sua fé para funcionar, pedindo: Deus, a minha voz é tão fraca, mas ouve, Senhor, não seja surdo para comigo, ouve a minha voz. Claro que Deus ouve, Deus não vai deixar de ouvir a voz daquele que clama a Ele com sinceridade, até a voz terninha da criancinha em oração, aquela voz meiga, terna, ou na música terninha da criancinha em oração. Deus ouve. Como nosso Deus é maravilhoso. Ele ouve a voz dos órfãos, viúvas, aqueles largados na vida, desesperados. Eu fico pensando essa quantidade imensa de pessoas que hoje vivem nas ruas, porque é conveniente para eles. Eles encontram sempre pessoas que estão doando roupas, cobertores, comida. Eles têm tudo. Pessoas fazem doações, além de prefeituras, órgãos de assistência social. Não falta nas ruas das grandes cidades quem dê essas coisas, mas o que eles querem mesmo é arranjar algum dinheirinho para comprar a droga. E a mais barata delas é o crack, e a mais destruidora. E eles querem arranjar R$1, R$2, R$5 para comprar crack, porque cheirando o crack, eles entram em alucinação, naquelas ondas, e viajam, e eles gostam dessas aventuras. Eles vão lá para os Estados Unidos, Austrália, vão para a Lua, eles viajam, aquelas ondas de imaginação na mente deles, dá uma sensação momentânea de coisas boas, muito agradável, e por isso eles tomam drogas. Mas cada vez que tomam drogas estão se viciando e depois não conseguem deixar mais. Ficam viciados, escravizados e não sabem quando será o dia da morte, mas eles sabem que é próxima à morte. E assim, essa gente que está nas ruas, eu fico pensando, meu Deus, eles ficam muito tempo à toa, olhando para o tempo. Às vezes, eles não têm droga. Fala com eles, Senhor, de alguma forma. Leva alguém para falar do Evangelho. Desperta. A maioria ali é de crentes desviados.
foram criados em igrejas e depois desiludidos se afastaram. E eu fico orando, Senhor, fala, quando eu posso conversar com um deles, eu converso sobre isso, levo a palavra de Deus, eu fico pensativo, Deus, o Senhor ouve também a voz deles? Claro que sim, desde que eles orem. Deus ouve a voz de cada criancinha angustiada, cada órfão. O mundo está cheio de órfãos, de pais cristãos assassinados, perseguidos, e as criancinhas estão órfãs, ali largadas, mas se eles buscarem o Senhor, Deus atende, e há trabalhos missionários que estão se dedicando a ajudar, apoiar, estender a mão para esse tipo de crianças órfãs. Isto é obra de Deus. Mas eu quero focalizar isto. Muito mais comum na nossa vida momentos de luta, de dor, de fraqueza, de desânimo, quando a gente vai levantar a voz e a gente não tem nem coragem de orar alto, a gente vai orar baixinho, uma voz de súplica, mas na certeza de que Deus ouve também. E aí vem o Salmo 29 também de Davi, que fala da voz de Deus, como é diferente. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, a glória e força. Tributai ao Senhor a glória que é devida ao seu nome. E adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ordem para todos nós que amamos o Senhor, que paremos outras atividades e dediquemos aquele tempo para adorar a Deus. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Senhor troveja, o Deus da glória, sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor despede chamas de fogo e faz tremer o deserto. A gente deve ter sempre isso em mente. Deus não se limita à nossa fraqueza. Ele continua sendo Deus, mas Ele quer que nós vamos a Ele. Mas a situação fica tão complicada que a gente se desanima até de orar a Deus. Não é verdade? Eu lembro da irmã Cleusa, como era preciosa para nós. Final da vida, pegou câncer e já naqueles estágios finais, já sentindo muitas dores. Eu perguntei, minha irmã, você consegue orar como você orava? Porque ela era uma mulher de oração. Você consegue orar? Ela diz, pastor, vou ser sincera, a dor é tão grande e a gente fica nessa angústia que até orar eu não tenho ânimo, eu não consigo orar como eu orava. E eu fico pensando, que coisa, nós somos tão limitados, a nossa voz é fraquinha, a nossa voz é de súplicas, mas Deus continua sendo Deus. Quando Ele responde, para Ele não há problema nenhum em responder com grande poder, fazendo sacudir a terra, estrondar o trovão, e raios e trovoadas, tempestades descerem, fazer tremer a terra. A voz do Senhor é poderosa. Nós temos um Deus assim tão grande. Nunca devemos esquecer desse Deus tão grande. Ainda que você se sinta fraquinho para orar, não diminua o poder de Deus. Ele continua sendo Deus e capaz de responder com grandes manifestações de poder. O nosso Deus é maravilhoso. Você quebrantado, quebrantada, humilhada, fraquinha, levantando a voz assim com lágrimas ao Senhor, chorando, mas não
diminua o poder de Deus. Ele continua sendo Deus. Toque o coração de Deus com a sua sinceridade e com a sua fé. E creia que a qualquer momento Ele pode enviar o seu anjo, Ele pode enviar a sua voz com grande poder e fazer maravilhas em seu favor. Ele continua sendo Deus. Que confortante para nós é saber que o mundo vai de mal a pior. Nós somos fracos neste mundo, mas o nosso Deus continua sendo Deus. Que bom você confiar no Senhor assim. Renove sua fé no Senhor, meu irmão, minha irmã.